Pessoal, boa tarde, tudo bom? Esse vídeo ele é bem introdutório para ajudar as pessoas aí que estão com dificuldade de entender o ambiente de programação, né? O Google Colab, tá bom? O Colab ele é utilizado para os nossos programas em Python, é a ideia que a gente vai utilizar aqui, beleza? Se você já domina, já consegue construir os programas básicos, vocês não precisam assistir esse vídeo. Agora, se vocês estão com dificuldades de utilizar o Colab, de enviar tarefas, eu sugiro que assistam esse vídeo com bastante calma, façam exercício junto, deem uma pausa, repitam, voltem ao começo do vídeo, porque é muito importante conseguir trabalhar com essa plataforma, tá bom? O Google Colab, para vocês utilizarem, é só ir no Google e procurar ali, ó, Colab, tá? Ele vai achar para a gente. É esse primeiro link que está aqui, ó, bem tranquilo. Vocês podem logar no Google Colab com a conta Google de vocês, ou a da faculdade, ou alguma pessoal, não tem problema, tá? Isso aqui é o ambiente de programação em Python, é onde que nós vamos trabalhar de fato os nossos scripts, os nossos programas. Tudo bem? Tudo que vocês fizerem vai ficar salvo dentro do Drive de vocês. Então, isso aqui é muito bom porque vocês vão poder reutilizar para poder estudar depois. Isso vai ficar salvo no Google Drive e vocês vão ter acesso a isso aqui sempre que vocês quiserem fazer uma consulta, tá? Quando vocês abrirem o Colab, vocês vão ter uma tela parecida com essa que está aqui. Chegando nessa tela, sempre você vai clicar em Novo Notebook. O que ele chama de notebook aqui? Um notebook é como se fosse um caderninho de notas, um caderno de exercícios. É aonde vocês vão programar de fato, tá bom? Então, eu vou criar um novo notebook aqui, ó. Ele vai abrir para a gente uma interface que está sendo carregada aqui. Foi carregada. Deixa eu aumentar o tamanho da tela, da letra um pouquinho. Pronto. Essas notas aqui à direita vocês podem fechar e vocês vão ficar com essa interface aqui de fato do ambiente de programação. Tá bom? Primeiro passo. No alto à esquerda, tem o nome desse notebook, desse caderninho de notas que vocês estão fazendo aí. O ideal é que vocês tenham um notebook, um caderno de notas, para cada lista ali, para cada atividade, tá bom? Então, vocês podem renomear aqui, por exemplo, para lista exercícios 1. Por quê? Isso aqui vai ficar salvo dentro do Drive de vocês com esse nome, lista de exercícios 1, para poder ajudar a separar, tudo bem? O Colab, ele tem essa carinha, igual vocês estão vendo aqui. Ele tem várias células, tá? Essas células podem ser de texto ou de código, de script, tá bom? Sempre que vocês utilizarem o Colab, vocês têm que clicar em conectar, que fica aqui do lado, aqui, ó, onde que eu estou passando o mouse. Quando estiver conectado, é como se vocês estivessem utilizando um computador emprestado pelo Google. Isso aqui é uma máquina virtual que é cedida pelo Google para a gente programar. Ou seja, tudo que é feito aqui não depende do computador de vocês. Isso aqui está sendo executado na nuvem, lá na cloud do Google. Beleza? Tem até as especificações aqui, ó. Vocês têm, nesse caso aqui meu, 12 GB de memória RAM e 100 GB de HD. Tem muita coisa aqui para a gente trabalhar, tá? Podem ficar tranquilos que essa máquina virtual ela é suficientemente grande para as tarefas que a gente vai fazer. Tudo bem? Estando conectado aqui do lado, a gente pode começar a programar de fato. E tudo que a gente fizer aqui vai ficar salvo aonde? Aqui dentro no nosso Drive. Se eu quiser vir pegar outro arquivo, eu simplesmente posso mandar abrir novo notebook. Eles vão ficar salvos aqui, ó. Por exemplo, a lista 1 que eu estou fazendo, tá bom? Vamos mostrar como que funciona. O notebook ele tem várias células. Você pode criar células de código, que é onde ficam os programas, e células de texto, que é onde ficam notas textuais. Por exemplo, eu vou colocar uma célula de texto aqui, ó. Eu posso arrastar ela para cima nessa setinha aqui, ó, e vou escrever um texto aqui.
Por exemplo, neste notebook, não, vamos colocar outra coisa. Sei lá. Aqui serão implementados os exercícios. Espera aí que meu teclado está um pouquinho ruim. Pronto, os exercícios da lista 1. Tudo bem? Reparem, isso que eu estou escrevendo é texto, não é o código de fato. Só que é interessante porque nós conseguimos deixar o nosso notebook, o nosso caderno de notas, bem organizadinho aqui. Acabei de escrever, eu posso vir e compilar isso aqui, tá bom? Como que eu compilo? Shift, Enter. Ó, pronto, a notinha ficou aqui em cima. Se eu quiser editar esse texto, eu posso clicar 2 vezes e editar ele também. Tá beleza? Tranquilinhos? Tudo bem? Se eu quiser, eu também posso executar essa caixinha clicando em... Cadê? Execução da seleção aqui, ó. Ele também vai executar para a gente, tá? O ideal é utilizar a tecla de atalho, sempre Shift e Enter. Pronto, executei. A caixinha de texto ficou ali. Eu vou colocar mais uma caixinha de texto para poder falar um exercício que eu vou fazer com vocês aqui. Então, eu vou lá na nossa listinha, que foi passada aí. Ó, deixa eu colocar a listinha aqui bonitinha para a gente. E vou fazer esse exercício 1 aqui, ó. Faça um programa que leia do teclado e imprima os valores de A dividido por A mais B. Ó, vou copiar o enunciado e voltei lá no Colab. Eu posso colocar esse aqui, ó. Exercício Exercício 1. Faça um programa que leia os dados do teclado e imprima o valor de A, não era isso? Dividido por A mais B. Estou só editando aqui porque, como eu copiei do PDF, fica um pouquinho diferente, tá? Olha que legal. Ficou o cabeçalho do exercício. Agora, a gente pode implementar esse exercício aqui na sequência. Nesse caso, vocês vão precisar daqueles conteúdos de aula. Lembra? Para poder ler algo do teclado, a gente utiliza o bom e velho input, não é isso? Input é uma função que tem essa carinha aqui, ó. Reparem que ele ficou ali marronzinho, quer dizer que foi digitado corretamente, tá? Se tiver algum erro na hora de digitar, por exemplo, escrevi input com M, ele fica igual o Word aqui, ele dá uma tracejada embaixo para a gente, tá? Indicando que tem um erro aqui, ó. Então, eu vou corrigir, input, para poder ler algo do teclado, e eu vou ler quem? O valor de A. O input ele pode ter um texto aqui dentro, lembra que a gente conversou? Ó, digite o valor de A. Tudo bem? Tranquilos com isso aqui? A gente conversou também que o input recebe algo do teclado, só que esse conteúdo que está sendo recebido tem que ser atribuído a uma variável. Lembram disso? Uma variável é um pedacinho de memória onde a gente vai armazenar aquele dado. Eu vou chamar essa variável de qualquer coisa, pode ser A. Ó, a variável A recebe o conteúdo que está sendo lido pelo teclado através do input. Só que eu quero fazer qual conta? A dividido por A mais B. Então, eu tenho que ler o termo B. Mesma coisa, eu vou utilizar o input para ler algo do teclado. Abre e fecha o parênteses, que a sintaxe do input é essa. E aqui dentro eu coloco um texto. Ó. Digite o valor de B. Lembrando que tudo que é texto é colocado entre aspas duplas, são as strings, lembra disso? É uma variável do tipo string isso aqui. E o conteúdo que for lido na sequência, eu vou colocar na variável B. Olha que legal isso aqui. Então, ó, eu estou lendo o valor com input e colocando na variável A. Depois eu vou ler o valor com input e colocar na variável B. Tudo bem?
Contudo, a gente já comentou em sala de aula que tudo que é lido do teclado é lido como texto, tá? Ah, professor, mas eu digitei o número 5. Sim, mas o input ele entende que esse 5, na verdade, não é o número 5. Ele não tem o valor de 5. É como se fosse o texto 5. E nós devemos converter isso para quê? Para o valor numérico de fato que a gente quer trabalhar. Então, a gente tem que utilizar aquela função de conversão chamada int. Lembra disso aqui? Ó? Eu vou criar uma variável chamada AI, que é A inteiro, e eu vou converter o valor que está aqui dentro para inteiro. Por exemplo, se eu colocasse aqui o valor 5 textual, entre aspas, ele seria convertido para 5 inteiro. Então, tudo que eu leio do teclado, por exemplo, no primeiro input ali, eu estou lendo um texto escrito 5, mas não o número 5. E esse valor eu estou colocando na variável A. Eu tenho que converter isso aqui, então, para um numeral inteiro. Eu vou colocar o que estava na variável A dentro da função int, justamente para poder retornar um valor inteiro e colocar esse valor inteiro retornado na variável inteira. Lembra disso aqui? A gente fez muito isso na sala de aula. Mais uma vez, tudo que é lido do teclado é lido como texto. Esse conteúdo lido tem que ser convertido para numeral. Se o conteúdo lido pelo teclado está na variável A, o conteúdo dessa variável A tem que ser convertido para um número, que eu coloquei na variável AI. Tudo bem? Contudo, se eu fizer desse jeito, eu estou assumindo que todos os valores lidos pelo teclado estão sendo convertidos para inteiro. Só que eu gostaria que o meu programa trabalhasse também com números que tivessem casas decimais ali. Por exemplo, se eu inserisse aqui A igual a 3,9, eu estaria convertendo 3,9 para inteiro. Eu estaria perdendo essas casas decimais, essa precisão. Então, na verdade, para este problema, a conversão não deve ser feita para inteira, não. A gente vai fazer essa conversão para um outro tipo de variável, que é float. Float é aquela variável que possui casas decimais. Preço da gasolina, altura, né? A pessoa mede 1,58. Peso, a pessoa pesa 80 quilos e 100 gramas, tá bom? Então, na verdade, esse conteúdo ele vai ser convertido para float. Tudo bem? Outra coisa que a gente já viu em sala de aula é que, na verdade, essa conversão ela pode ser encadeada com o input. Eu posso pegar esse input inteiro e falar que o resultado dele já vai ser colocado diretamente dentro da função conversão. Então, ele ficaria com essa carinha aqui, ó. É um código mais enxuto em termos de linhas, tá? Ó, eu uso o input para ler do teclado, o que está sendo lido do teclado já está sendo convertido para float. Então, em uma linha, vocês já conseguem ler do teclado e converter isso aí para um tipo que a gente quer, tá? E eu vou economizar mais uma variável, por quê? Agora eu posso trabalhar só com a variável A. Ó, a variável A vai receber algo do teclado, isso que está sendo recebido está sendo convertido para float, e ela vai conter, então, o quê? O número com casas decimais que foi lido do teclado. O mesmo eu vou fazer para o B aqui. Ó. Eu vou ler algo do teclado com input, o que for lido eu vou converter para float. Então, eu vou colocar dentro da minha função aqui. O quê? O lido pela função input. Tudo bem? Então, aqui eu estou lendo o valor de A. Opa, deixa eu voltar aqui. Estou lendo o valor de A e lendo o valor de B. Qual é o nosso exercício aqui? Eu quero imprimir na tela o valor de A dividido por A mais B. Como que eu calculo esse valor? Eu vou ter que utilizar aqueles operadores aritméticos. Lembram disso aí? Eu posso criar uma variável aqui chamada, sei lá, R de resultado. R recebe quem? A dividido por A mais B. Isso aqui é igual a matemática. Isso aqui é matemática, né?
É igual a gente escreve normalmente aí, tudo bem? Então, se isso aqui fosse lá o nosso diagrama de blocos, eu tenho aquela caixinha de leitura dos dados do teclado, a caixinha de processamento dos dados, e falta eu fazer o quê? O resultado dessa conta, imprimir na tela. Como que imprime na tela? O input lê do teclado, o print mostra na tela. Eu vou mostrar na tela o quê? O valor que está salvo na variável R. Não é a variável R que está recebendo o valor dessa conta que a gente fez? É isso aqui. Tudo bem? Vamos executar aqui para ver. Ó, eu estou executando a primeira linha de leitura do valor de A. Eu vou colocar aqui 3.9. 3.9 dividido por valor de B. Eu vou colocar 2. E ele vai me dar o resultado aqui, 0.66. Se eu quiser escrever um texto na frente para ficar mais bonitinho, eu posso colocar aspas duplas, né? Lembra disso? E colocar aqui, ó, o resultado é, 2 pontos. E eu posso separar, eu devo separar isso aqui com vírgula, que é o separador do meu print. Então, ó, eu tenho o texto para ser impresso, vírgula, o conteúdo da variável. Então, na tela eu vou mostrar o quê? O resultado é, 2 pontos, o valor da continha. Bora ver aqui? Ó, 3.9 dividido por 2, ficou uma saída mais bonita. Agora, vamos supor que eu queira gerar essa saída com 2 casas decimais apenas, conteúdo que a gente viu na nossa segunda aula. Eu vou ter que usar aquele comandinho .format, lembra disso? Ó, reparem, ele mudou de cor, ficou marronzinho, é porque vocês escreveram certo. Se escrever errado, format, por exemplo, a corzinha dele vai ficar errada ali, tá? Como que o format funciona? Ponto, a palavrinha reservada, format. Reparem, é ponto e não vírgula, tá? O ponto format, ele precisa de um par de chaves, indicando que aqui dentro vai ficar o valor passado no R ali. Vamos executar dessa forma. Ó, 3.9 dividido por 2. O resultado é 666. O format está funcionando? Está funcionando. Contudo, eu não limitei a 2 casas decimais igual eu queria. Por quê? Está faltando o quê? O format, quando a gente coloca 0 aqui, eu estou indicando que aqui é o índice 0 que está sendo passado aqui na função format, tá? Como assim o índice 0? Eu posso colocar aqui, ó. Vamos trocar. Considerando quem está na posição 0 e B, quem está na posição 1, o resultado é quem está na posição 2, tá? Então, o format ali, ó, como que vai ficar textualmente? Considerando A igual o format na posição 0. Então, eu vou colocar o A aqui, B aqui e R aqui. E B igual a quem está no cochetes posição chaves posição 1, que é o B aqui no format, o resultado é quem está na posição 2. Tá? Reparem, vamos ver como é que vai ficar essa saída do código aqui. Ó. O valor de A, opa, coloquei vírgula, né? Ponto aqui, 3.9 dividido por 2. Olha como é que o resultado ficou mais legal. Considerando A igual a 3.9 e P igual a 2, o resultado é 0.66. Só que eu ainda não limitei o número de casas decimais que eu quero. Como que faz para limitar? Eu venho na posição que eu quero imprimir na tela, que é o par de chaves posição 2, indicando que eu quero o índice 2 aqui do format. Aí você vai falar, pô, mas o R está no índice 3. Não se esqueçam que em programação com Python a gente começa a contar do zero. Então, no 0 vai aparecer o A, no 1 vai aparecer o conteúdo de B, e no 2 o conteúdo de R. O conteúdo de R, eu quero apresentar ele com 2 casas decimais. Então, eu uso aquela notação, 2 pontos, 0, né? Ponto 2F. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que eu quero 2 casas de float depois do ponto, no que for ser impresso aqui embaixo.
tá? Isso aqui, pessoal, é mais prática, é fazer exercício para poder lembrar como que faz isso, tá? Ó. Opa, eu mandei, ele leu B igual a zero aqui, só um minuto. Ó, agora eu imprimi com 2 casas decimais. Ah, se eu quero 5 casas decimais, eu troco aqui para 0,5. Vamos ver o resultado. 3,9 dividido por 2. Olha aqui, 5 casas decimais, tá bom? Então, é assim que se trabalha com format. A gente já passou isso aqui na última aula. Funciona com número inteiro também? Funciona, só que ele vai desconsiderar essa parte fracionária, tá? Tudo bem, pessoal? Esse aqui é o exercício 1. Como que o Python é legal, o notebook? Ó, o exercício 1 eu fiz aqui em cima. O 2, deixa eu copiar o cabeçalho dele aqui. O 2 eu posso colocar aqui embaixo. Ó. Eu crio uma outra célula de texto, coloco ela aqui em cima e vou escrever aqui, ó. Exercício 2. E aí eu vou colocar vários exercícios, um em cima do outro. Qual que é o exercício 2? Faça um programa que leia dados do teclado e imprima o valor de A vezes B mais A. Muito parecido. Eu posso colar o enunciado aqui, ó. Imprimo o valor de, como eu copiei do PDF, ele fica meio torto, A, que multiplica B mais A, não é isso? Então, exercício 2, o enunciado dele vai ficar aqui. E na sequência, eu posso, de fato, implementar o exercício 2. O exercício 2 é muito próximo do exercício 1. Eu posso simplesmente copiar ele inteiro, né? Colocar ele aqui e fazer as alterações. Ó, no exercício 2, o que eu quero? Um programa que leia do teclado e imprime o valor de A vezes B mais A. O A já está sendo lido e colocado na variável A. O B já está sendo lido e colocado na variável B. Qual que é a continha que eu faço? Agora, o meu resultado não vai ser mais A dividido por B, vai ser A vezes B. Tudo bem? O resto é igual. Reparem para vocês verem. Eu posso executar aqui, ó, 2,5, 9, o resultado é 28,75. Tudo bem? Então, pessoal, vocês vão implementar assim, ó. Vocês podem criar várias células aqui, ó. Texto, código, texto, código, texto, código. Coloca o enunciado do exercício na célula de texto. Tá bom? Exercício 3, aí você coloca o enunciado. Compila com Shift Enter, não se esqueçam, né? Executa. Aí coloca o código aqui. Depois coloca aqui, ó, enunciado, exercício 4. Tudo bem? E vocês podem fazer todos os exercícios assim na sequência. Vocês vão ficar com um notebook, um caderninho, com todos os exercícios salvos, tá? Tudo bem até aqui? Na hora de enviar isso aqui lá no portal didático, o que tem que ser feito? Clica em arquivo, clica aqui, ó. Você pode salvar uma cópia no seu Drive, tá? Isso aqui já está salvo no Drive. O que a gente vai fazer é colocar lá no nosso portal didático. Então, vocês vão fazer download disso aqui. Deixa eu procurar aqui. Pronto. Tá para baixo aqui, ó. É porque eu tô com muito zoom. Clica aqui, ó, arquivo, fazer download. Vocês podem fazer download nesse primeiro formato aqui, ó, IPyNB de notebook. Tudo bem? Ele vai fazer o download do arquivinho aqui pra gente, ó, no alto da minha tela direita aqui. Belezinha? Para onde que isso aqui vai no seu computador? Isso depende na hora do download. No meu computador, quando eu faço o download, eu já mando lá para a pasta de downloads, tá? Então, eu posso abrir essa pastinha de downloads. Ó. Downloads. No meu caso, ele apareceu aqui em cima à esquerda. Ó. Tá vendo ele aqui? É esse carinha aqui. Ó.
lista de exercício 1.ipy notebook. Esse rapazinho aqui é o que a gente vai subir lá no campus virtual, tá? Vocês podem anexar ele como ele está aqui, ou o que eu sugiro é, clica com o botão direito em cima dele. Vocês provavelmente têm algum software aí como um WinZip ou um WinRAR. Compacta ele, tá? Por exemplo, eu vou compactar aqui com o arquivo zip. E vou colocar aqui o nome, ó, lista 1 underline Samuel. Eu sei que esses aqui são os exercícios do Samuel, tá bom? Tranquilo? Tudo bem até aqui? Estão entendendo, pessoal, como é que trabalha? O que que vocês fazem, então? Vocês vão pegar isso aqui e vão colocar lá no campus virtual, tá? Ah, o professor Alex pediu para entregar em outro formato. Pode ser que ele peça, dependendo da atividade, para poder entregar como texto. Beleza, pode colocar como texto, tá? O que eu estou ensinando aqui é a trabalhar com o Colab, que vocês estavam com muitas dúvidas. Pode fazer num arquivo do Word, subir do Word? Pode. Isso vai depender de como o Alex pediu para poder a atividade ser entregue, tá? Pessoal, olha que legal. Aí, supondo que vocês fizeram a lista 1 aqui, voltei lá para o Colab. Vocês podem vir em arquivo aqui, ó, simplesmente clicar em salvar e vocês podem criar um novo notebook. Para quê? Para poder fazer, por exemplo, agora a lista 2. Então, a lista 2 pode ser feita aqui também, ó. Lista 2. Tudo bem? Ah, eu fiquei com uma dúvida lá na lista 1. É só vir em arquivo, abrir o notebook, que a lista 1 vai estar salva lá, que vocês já fizeram no passado. Fica tudo salvo no drive de vocês. Então, vocês podem ter todas as listas armazenadas aí. Pessoal, estão entendendo? Tranquilo aí? Espero que vocês consigam implementar essa lista toda, testem os exercícios, justamente para poder praticar. Programação a gente só aprende praticando, tá bom? No mais é isso. Entrem em contato com a monitora se vocês tiverem dúvidas, tá? Perguntem para mim na aula teórica de quinta ou perguntem para o professor Alex também. Tudo bom? Então, um abraço aí, boa semana e até mais, hein?